Olá, muito boa noite, meus amigos. Prazer estar com vocês novamente. Meu nome é Pedro Coelho, sou colaborador do Centro Espírita Caibaxútel de Guarulhos. Hoje estou aqui para refletir um pouquinho com vocês sobre uma passagem do livro Jesus no Lar, que fala sobre a felicidade. Mas antes disso, eu gostaria de convidar a todos para que a gente fizesse a nossa prece de abertura. Então eu vou pedir e convidar a todos que fechem os olhos e elevem os seus pensamentos até o mais alto, pedindo ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga que nós possamos agora ser amparados e assistidos para que os nossos propósitos sejam alcançados, aprendizado, reflexão sobre essa passagem, ensinamentos de Jesus, para que assim este aprendizado nos sirva como caminho, uma referência na nossa jornada espiritual e evolutiva, e que ao mesmo tempo essa atmosfera que nos envolve durante esses minutos também se estenda aos nossos lares e aos nossos familiares, nos parando e nos assistindo nas nossas necessidades físicas, emocionais, para que esse tratamento, essa terapia que muitas vezes não podemos agora alcançar dentro da casa espírita, seja trazida até nós dentro da necessidade de cada um. Sendo assim, nós pedimos o apoio a esses espíritos amigos, a Jesus, nosso Mestre Maior, para darmos início a esse estudo, a essa nossa reflexão da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem, meus amigos, boa noite a todos novamente. Então, como eu disse, hoje a gente vai falar sobre o livro Jesus no Lar, passagem capítulo 19, que fala sobre a receita da felicidade. E essa passagem se refere a um episódio onde Jesus, reunido com seus apóstolos na casa de Pedro, houve colocação de Tadeu, e naquele momento, muito exaltado, muito entusiasmado com a sua defesa, fazia uma crítica dura ao contexto social, político da época, colocando como causa dos sofrimentos e das misérias humanas esse contexto, e como responsáveis os romanos, que eram o império dominante daquele povo naquele momento, e também os membros do Sinédrio, como aqueles que, pela sua indiferença, pela sua hipocrisia, também não se importavam com as misérias e o sofrimento. E Tadeu, então, naquele momento, muito revoltado e indignado com toda essa situação, colocava nesses elementos, Império Romano e no Sinédrio, a causa e a raiz de todos os sofrimentos que impediam as pessoas de serem felizes, e que aquilo revoltava pelo fato de que eles, sendo os detentores da Boa Nova, aqueles que iriam levar a Boa Nova ao povo, serem tratados de uma forma tão marginalizada, tão cruel, de ambas as partes, inclusive, tanto dos religiosos da época quanto do próprio Império Romano. E essa conversa, um tanto exaltada da parte dele, no seu espírito jovem, no seu espírito de querer mudar as coisas, de querer revolucionar tudo, chamou a atenção de todos ali, inclusive de Jesus. Jesus, então, depois que ele termina, se dirige a ele e pergunta para ele: Tadeu, no seu entendimento, o que significa felicidade para você? O que seria felicidade, no seu entendimento? Tadeu diz: olha, mestre, a felicidade para mim é que todos vivam em paz, pessoas vivam. Jesus diz: não, entendo, claro, e acho que é óbvio para todo mundo que é isso, mas eu me dirijo mais especificamente a você, Tadeu. O que seria felicidade para você? O que te faria feliz? O que te tornaria feliz? E aí o texto ele se baseia naquilo que Tadeu narra sobre a ideia dele de felicidade. Então, Tadeu um pouco acanhado, um pouco tímido em relação à presença, à envergadura moral de Jesus, começa a explicar. Ele diz: mestre, o que me faz feliz é eu ser compreendido pelas pessoas.
que as pessoas me compreendam e compreendam o meu propósito e o caminho que eu escolhi. O que me torna feliz é que as pessoas entendessem que eu, mesmo sendo um espírito imperfeito, alguém cheio de imperfeições, eu busco acertar, né? Eu busco fazer as coisas certas. E eu desejaria que as pessoas tivessem esse entendimento, né? Isso me deixaria feliz, me deixaria mais seguro, mais tranquilo, mais em paz comigo mesmo. Eu desejaria, me tornaria feliz saber que as pessoas confiam em mim. As pessoas confiam nos meus propósitos, nas minhas intenções, de que elas sabem que realmente eu estou desejando fazer aquilo por uma causa nobre, por algo maior, e não que fossem desconfiadas e duvidosas em relação às minhas intenções. Então, isso, se eu sentisse, Senhor, que as pessoas me compreendessem, que elas confiassem em mim, que elas entendessem que eu tenho o propósito de acertar, mas que muitas vezes eu não consigo, que eu vou errar, que eu vou cometer erros acreditando que eu estou no caminho certo, isso me daria pelo menos uma felicidade, um alívio, um consolo de saber que eu estou sendo acolhido, estou sendo compreendido e que as pessoas estão me ajudando nesse sentido. E que me deixaria feliz também saber que dentro desse contexto, né, eu fosse respeitado daquilo que eu sou, da forma que eu sou, do jeito que eu sou, né, que as pessoas me respeitassem dentro das minhas limitações, das minhas dificuldades. Isso me tornaria feliz. E que eu não soubesse, né, que as pessoas andam falando mal de mim, que eu não fosse causa, objeto da maledicência das outras pessoas. E se não tivesse algo para falar de bom de mim, que não falasse. Né? Então, eu me sinto mal quando eu sei que as pessoas estão falando mal de mim. E saber que a maledicência, que as pessoas não me tornam objeto da maledicência, isso me traz uma felicidade, um alívio grande. Eu seguir em paz, para eu seguir o meu caminho. Que eu também gostaria muito que as pessoas, por onde nós passássemos, por onde eu fosse, que as pessoas fossem cordiais, que as pessoas fossem hospitaleiras, que as pessoas fossem gentis. E o meu sonho de felicidade era imaginar que no nosso povo, no nosso meio, por onde a gente andasse, né, por mais estranhos e desconhecidos que nós fôssemos tratados com gentileza, com respeito, né, com carinho. Ainda que eu não conhecesse a pessoa, ainda que a pessoa não me conhecesse, mas que esse sentimento fosse algo comum entre os seres humanos. Gentileza, cordialidade, o respeito ao próximo. E que também não existisse, em consequência disso, né, dessa gentileza, dessa cordialidade, então que não existisse a indiferença e a calúnia, porque é algo que machuca muito o coração do ser humano, é algo que agride muito o ser humano, calúnia e a indiferença, ou seja, falarem de mim, né, coisas que eu não sou, coisas que eu não fiz, ou sequer, nem sequer se preocuparem comigo, serem indiferentes à minha dor, ao meu sofrimento, dificuldades, agirem com indiferença. Então, acho que a felicidade se resumiria nisso. As pessoas não serem indiferentes umas às outras, não caluniarem as outras, ou seja, levantarem coisas sobre as outras que elas nem sequer podem provar ou realmente evidenciarem que existe aquilo. E que, ao par disso, a suspeita, então o sarcasmo, né, aquelas coisas de tratar o outro, de rebaixar o outro moralmente, não existisse na nossa humanidade e em relação a mim, principalmente. Porque eu sofro com tudo isso, mestre. Isso mexe demais comigo, machuca-me demais saber que as pessoas falam mal de mim, que as pessoas desconfiam das minhas intenções, que as pessoas não me respeitam, não me compreendem, que as pessoas me tratam com indiferença, que as pessoas não respeitam
meu jeito de ser, a minha forma de ser, que as pessoas também não me valorizam por aquilo que eu sou espiritualmente, por aquilo que eu tenho moralmente, mas me valorizam pela minha aparência, pela forma como eu me visto, pela forma por onde eu ando, por quem eu estou. Então, enfim, mestre, eu acredito que tudo o que me faria feliz era saber que entre os seres humanos, né, em relação a mim, existe compreensão, existe respeito, né, existe tolerância, existe piedade com a terra, que existe gentileza, que existe compaixão, e as pessoas me julgam por aquilo que eu sou internamente, não por aquilo que eu aparento ser. Isso é o que define para mim o meu ideal de felicidade, o meu conceito de felicidade, né, mestre? E aí, quando o Tadeu fala tudo isso e coloca tudo isso ali naquele momento, então todos os outros ficaram na expectativa do que Jesus ia contrapor, né? Jesus iria contra-argumentar. E Jesus, então, sem dizer muita coisa, olha para Tadeu e diz assim: Olha, Tadeu, em tudo isso você está correto, né? Está certíssimo em todos esses seus anseios. Mas cabe a nós, né, fazermos com que esses valores e esses anseios sejam colocados em prática, para que o mundo se torne melhor, para que realmente a gente possa viver num mundo feliz. Então, aquilo que você quer que o outro faça para você, passe a fazer também, passe a praticar também. E só assim nós conseguimos construir um mundo. Então, Jesus usou dos próprios argumentos de Tadeu para mostrar para ele que ele não estava errado. Ele só estava equivocado em somente esperar que aquilo acontecesse com ele. Então, essa passagem nos traz essa reflexão, né, da ideia que nós temos de felicidade. Quer dizer, de uma certa forma, Tadeu, assim como nós, carrega dentro de si o entendimento da verdadeira felicidade. A felicidade não está naquilo que nós vamos conquistar materialmente aqui, naquilo que nós vamos alcançar em termos profissionais, em termos sociais, econômicos aqui na Terra, mas em como nós vamos ser tratados, né? Como nós vamos ser vistos, como nós vamos ser acolhidos moralmente, espiritualmente durante essa passagem nesse mundo. E é isso que realmente nos faz felizes ou tristes, né? Porque se a gente olhar para dentro de nós vamos perceber que a maioria das causas das nossas dores e das nossas angústias estão nas relações que nós temos com as outras pessoas e como nós reagimos a essas relações, né? Como nós somos tratados e como nós lidamos com isso. Então, o que Tadeu relata ali é muito da expectativa que cada ser humano carrega dentro de si. Mas o que Jesus chama a atenção, né, é que nós temos que pegar esse código moral, né, esse entendimento que já está dentro de nós, que Deus colocou dentro de nós, como a ideia do bem, o princípio do bem, colocarmos isso em prática. Por quê? Porque o que vai nos tornar feliz não é a prática do bem no outro, mas é a prática do bem em nós. Porque a prática do bem do outro, assim como mostrou Tadeu, nós não temos como dominar, como esperar, como entender que ela é possível de acontecer. Mas na medida em que a gente faz isso a partir da nossa atitude, nós estamos contribuindo para que essa nossa felicidade se construa dentro de nós. Então, Jesus resume tudo isso que Tadeu colocou naquele momento ali numa simples frase: fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Quando o Tadeu diz assim, eu gostaria de ser compreendido e entendido, né, nas minhas intenções, nos meus propósitos, porque ainda que eu erre, ainda que eu cometa erros, eu fiz aquilo acreditando que era a forma correta, que era o certo, e eu gostaria que as pessoas compreendessem isso em mim, né? E realmente isso é uma realidade do espírito imperfeito, do espírito que está em evolução.
quando nós agimos, quando nós tomamos uma atitude, quando nós fazemos uma escolha, né, nós acreditamos que aquela nossa visão é a correta. Nós, no momento em que nós estamos da nossa evolução, nós entendemos que aquela visão de mundo que nós temos é a correta, a certa. Né? E é um aspecto natural da nossa evolução. Quer dizer, nós só vamos mudar essa visão na medida em que a gente vai aprendendo com os nossos próprios erros. Então não é porque uma outra pessoa nos falou que a nossa visão é errada que a gente já sai mudando naturalmente. Nós não somos assim, nós às vezes precisamos tropeçar, errar para aprender. Mas nós gostaríamos que as pessoas compreendessem os nossos propósitos e entendessem que nós muitas vezes não estamos fazendo aquilo por uma maldade, né, por uma convicção no erro, uma convicção em ferir alguém, né, porque muitas vezes as nossas falhas morais, as nossas imperfeições morais vão produzir dores, vão produzir águas no nosso semelhante, e nós muitas vezes não tínhamos nem noção da consequência que nós poderíamos causar devido à nossa ignorância espiritual, à nossa imperfeição espiritual. Mas na medida em que nós vamos amadurecendo espiritualmente isso, nós vamos modificando essa visão de mundo, vamos aprendendo. Mas se a gente vive num mundo, né, onde nós não somos compreendidos, nós somos julgados, nós somos atacados o tempo todo, essa mudança, essa transformação acaba se tornando ainda mais difícil. Então, quando Jesus diz, se nós queremos sermos felizes, nós precisamos construir a felicidade dos outros primeiramente, ele quer dizer que o simples ato de praticar o bem, nós já estamos edificando dentro de nós uma felicidade que nós buscamos. E a doutrina dos espíritos vai dizer para nós que a ideia de felicidade para o espírito é a sensação do dever cumprido. É a sensação do espírito ter feito aquilo para o qual ele foi criado. E aquilo para o qual nós somos criados é a prática do bem, a prática do amor, colaborar na obra do Criador, colaborar na obra da criação. Ao mesmo tempo que nós colaboramos na obra da criação, nós também colaboramos com o nosso processo evolutivo, com o nosso crescimento. Então, essa passagem, né, da receita da felicidade no capítulo 9, ela nos traz essa reflexão de que cada um de nós sabe do que nós precisamos para sermos felizes. A diferença é que nós projetamos isso nas outras pessoas esperando que elas façam isso por nós. Mas se na medida em que nós começarmos a fazer isso para as outras pessoas, naturalmente a atmosfera ao nosso redor começa a se modificar. E as consequências dessa modificação moral começam a se produzir dentro de nós, nos dando a sensação de uma felicidade ainda não plena, né? Não efetiva, porque ainda somos espíritos imperfeitos. Mas nós começamos a construir, a fortalecer dentro de nós uma fé e uma certeza de que nós estamos no caminho certo, de que quanto mais nós persistimos nesse caminho do bem, mais felizes nós vamos nos tornando ao longo dessa nossa jornada evolutiva. Então é esse o recado que nós deixamos aqui com essa passagem. E novamente eu convido vocês, meus amigos, a fazermos uma prece, fecharmos os nossos olhos e pedimos novamente a essa espiritualidade maior e ao nosso Mestre Jesus que derrame sobre nós as suas energias, essa atmosfera espiritual amparadora, que restabelece as nossas forças, as nossas energias. Toca o nosso coração e a nossa mente, possamos, ao longo da semana, cumprirmos os nossos objetivos espirituais, e possamos, através desse amparo, desse fortalecimento, pautar as nossas ações sempre com o propósito do bem, da correção, da melhoria. E as nossas atitudes, desde as mais pequenas até as mais graves,
possam ser baseadas e sustentadas por esse aprendizado, pela lembrança daquilo que o Mestre, e que essa energia também se estenda aos nossos lares, aos nossos familiares, aos que se encontram, que possa invadir a mente e o coração de todos eles, atendendo suas necessidades físicas, e que da mesma forma que essa atmosfera vai no lar de cada um que aqui está, também se estenda ao nosso planeta de forma geral, atingindo a todos os espíritos, seja quais forem as suas experiências, suas escolhas, o seu grau de evolução, para que esse pensamento toque as fibras mais profundas da alma de cada um desses seres, que no momento certo brote esses espíritos o desejo do bem, do amor, regeneração, da modificação, para que finalmente esse nosso mundo comece a caminhar para um planeta de regeneração, para um planeta mais evoluído, mais avançado, e só será possível em consequência da modificação dos espíritos que aqui se encontram. Sendo assim, Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estar aqui reunidos noite. Agradecemos aos espíritos amigos que nos ampararam e nos abençoaram, que nós possamos ter uma semana repleta de saúde, de paz e de harmonia, fortalecidos pela tua presença, pelo teu pensamento, para que consigamos cumprir nossos desafios e os nossos objetivos na ação e na nossa existência. Muito bem, meus amigos. Deixo aqui um abraço, um grande abraço a vocês. Prazer poder esses momentos com todos vocês. E até a próxima. Fiquem com Deus.